Boa noite, Ana Paula, tudo bem? Desculpa, professor. Boa noite. Está me ouvindo bem? Estou sim. Ótimo. Vamos ver mais 2 minutinhos se mais alguém chega, tá? Certo, tranquilo. Ana Paula, vamos fazer Sim, o professor. seguinte. Vamos fazer o seguinte. Se forem chegando, aí, se for o caso, eu volto um pouco, tá certo? Mas como você já são 19h17, vamos iniciar, tá? Certo, sem problema. Deixa eu compartilhar minha tela aqui. Minha tela aparece? Aparece. Ótimo. Então, na aula passada, eu acho que foi na aula passada, foi na anterior, você acabou adiantando um pouco a questão da escala, né? Vamos imaginar que eu tenho um desenho, certo? Eu tenho, por exemplo, um retângulo 1000 por 600, certo? Então, eu tenho aqui um retângulo de 1000 . Mil por 600, certo, Ana Paula? Ok. Aí, deixa eu só copiar aqui para... Professor, boa noite. Boa noite, Tayane, tudo bem? É preciso fazer o que hoje? Eu Eu não tô... garanto. Uhum. Nós iniciamos a aula aqui, eu estou falando de uma função chamada de escala. Eu iniciei aqui o desenho de um retângulo, só para a gente ter ideia, tá certo? Então, você consegue visualizar minha tela? Sim.
Então tá, eu desenho aqui um retângulo de base 1000. 1000 o quê? 1000. Não interessa se é milímetro, centímetro, 1000 unidades. E altura 600. Então eu vou copiar. Deixa eu fazer uma linha. Certo? Eu fiz uma linha. Vou colocar aqui a linha na cor vermelha. Certo? Então eu vou copiar esse retângulo. Esse ponto verde para este ponto aqui. Então, eu copiei o retângulo. Eu tenho agora 2 retângulos, certo, gente? Uhum. Ok. Eu quero reduzir, vou chamar aqui esse retângulo de 2 e esse aqui de 1. Certo? Então, eu vou reduzir esse retângulo ao meio. Eu vou chamar uma função de escala. Vou selecionar os objetos. No caso, o objeto do retângulo. Tá certo? O ponto base é esse. E eu quero reduzir em 50%. Então, aqui está. Ô, professor, essa aula está ficando gravada? Está gravada. Ah, é porque meu computador deu um probleminha aqui, aí tá contando sem... Estou restaurando ele, mexendo aqui o menino, aí eu não sei, eu não estou conseguindo enxergar direito na tela do celular. Certo, mas essa aula, ela tá gravada, sim, está ficando gravada, na verdade. Pronto. Então, eu reduzi aqui, né, em 50% o tamanho do retângulo original, que era 1000 por 600. Então, ele agora virou um retângulo, né, 500 por 300, certo? Então, eu posso, da mesma forma, ampliar, tá certo? Então, eu vou chamar o comando escala, seleciono o objeto, dou Enter, especifico a base, esta, e quero agora 2 vezes. Então, o retângulo ele volta para o tamanho inicial, certo? Então, a gente consegue, acho que, uma pergunta de Ana Paula, acho que na aula anterior, tem uns 15 dias, né? A gente até inseriu uma cama e nessa cama a gente conseguiu reduzir o tamanho através do comando escala, né? Sim. Então, essa função você pode, tá certo? Reduzir qualquer figura. Por exemplo, eu vou fazer um círculo. Deixa eu só fazer um círculo. Vou chamar esse círculo aqui de 1590. Então, o círculo vai ter ali o centro, né? Um diâmetro de 600. Certo? Ok. Perdão. Vou voltar. Vou copiar esse círculo aqui a uma distância de 1000. 1000 não. Vou colocar, copiar esse círculo a uma distância 2000. Certo? Então, o que eu vou fazer? Mesma coisa, escala, selecionar o objeto. Através do centro, eu vou dizer que a escala dele é 0,5. Então, eu reduzo, né, esse círculo em 50%. Agora, eu vou ampliar. Mesmo comando, escala. Tá dando para acompanhar, Tayane? Um pouquinho. É porque fica tão minúsculo no celular. Eu não consigo, assim, às vezes, ler, tipo, o que tá fazendo aí agora. Fica muito pequeno para você, né? Mas eu vou conseguir rever a aula. Já tá concluindo aqui. Tá. Então, comando escala, eu seleciono o objeto. O ponto é o centro.
o fator 2, 2.0, ou seja, eu estou aumentando em 100%. E aí ele volta para o tamanho original. E aí ele vai voltar, né, para o tamanho original, né? Deixa eu só fazer uma linha aqui. Eu até vi mais ou menos o que é aí. É para reduzir ou aumentar o objeto, né, professor? Isso, para você reduzir ou aumentar o Esses objeto. dias eu fiz isso porque eu baixei um bloco da internet e ele estava gigante. Aí eu tentei, fui fazendo aqui, mexendo, até descobrir como é que faz. Você pode reduzir, ampliar, você pode essa é a função escala. Ana Paula, alguma dúvida dessa função? Até o momento, não, professor. Certo? Ok. Na aula passada, nós vimos até a questão de cores de linhas. Você está ouvindo bem, Daiane? Isso. Porque ele pede para especificar um ponto base O na hora AutoCAD, da escala, para depois dizer onde o tamanho vai estar. o AutoCAD, ele Filho? sempre... Opa, tem algum áudio aberto aí no canal para... Você está me ouvindo bem, Daiane? Sim, O AutoCAD, ele sempre pede um ponto base como referência, tá? Ele precisa para executar aquele comando, tá? sim. Tá? Ainda na aula. Então, o ponto base, ó, você está vendo minha tela bem aí? Como? Você consegue ver minha tela bem? Sim. Sim, não, mas eu consigo ver. Por exemplo, ó, eu vou digitar o comando escala, ok? Consegue visualizar? Sim. Vou dar um enter. Primeira pergunta é: selecione os objetos. Selecionar objetos. Eu quero só esse aqui, tá? Ó, selecionei, ok? Ok, estou ouvindo. É porque tá barulho aqui. Ok. Aí dou enter. Ele pergunta: especificar ponto base. Ele quer saber a partir de que ponto você vai ampliar ou reduzir o objeto, certo? Nesse caso, como é um círculo, eu quero a partir do centro dele, tá? Tá dando para acompanhar, Daiane? Sim. Ok, aí eu vou clicar no centro dele, cliquei. Perceba, ó, que ele fica livre agora para eu ampliar ou para eu reduzir, percebe, ó? Ah, entendi. Porque, tipo, eu posso fazer digitado e posso fazer puxando o mouse. Mas como você está fazendo ampliação ou redução, você já vai com o percentual certo, porque no mouse ele não dá uma precisão, ele fica alterando os números aqui de uma forma muito sem controle. Mas a intenção do centro, eu acho que é essa, né? Não? De, tipo, mover através do mouse. Isso, é isso aí, E nem tá? quando a gente vai mover um objeto ou duplicar. Tem um Isso, ponto. exatamente. Tá? Aí ele marca o centro e aí ele libera para reduzir ou para ampliar, percebe? Certo? Nesse caso, eu vou reduzir em 50%. Ou seja, eu vou reduzir a metade. Eu coloco 0,5.
Consegue ver o ponto 5? Sim. Ok, aí vou dar Enter. Então, o que é que ele fez? Ele reduziu em 50% o objeto. Lembrando que em escala, né? Geralmente você usa o quê? Ampliação 2, 4, 2, 4, 5, até 2, 5, 10, né? 50, 100, as escalas mais usuais, né? Na construção civil, você vê muito 1 para 50, você vê muito 1 para 100, tá certo? Então, por quê, né? Porque as execuções, elas são, na construção civil, são enormes, né? Imagina, você vai desenhar uma planta baixa de uma casa, você vai desenhar uma planta baixa de um salão, uma sala comercial. Você precisa, isso vocês viram em desenho técnico, vocês viram que precisa o quê? Fazer uma redução, né? Você precisa fazendo a redução para caber no formato A0, A1, A2. Né? Vocês se recordam dos formatos A0, A1, A2, A3, A4? Todo mundo se recorda? A4 é o papel de ofício, não é isso? O A4, na verdade, é diferente do ofício, né? A gente fala muito A4. O A4, Ana Paula, é aquele formato 210 por 297. Né? E o ofício, se você pegar, eu acho que ele tem umas medidas diferentes, né? Mas o A4 é aquele formato, né, que a gente sabe, 210 por 297. Na engenharia civil, praticamente não usa, né, o A4, tá certo? Porque o mais usual, né, é o A0, o A1, A2, A3, tá certo? O A3 nem tanto, mas o A1, o A0, o A1, o A2 são os mais usuais, né? Tranquilo até aqui? Ô, professor, entrando nesse assunto aí da escala, né? Porque a gente desenha, tipo, no meu sistema aqui, sempre eu desenho o normal, né? 1,20 m, e vou colocando a fração como se fosse centímetro, não é em fração. Só que aí ele consome a tela do computador todo. Eu preciso imprimir essa planta. Eu faço como? Porque ela vai sair em várias folhas, eu consigo imprimir em uma folha normal. Não, você fez um desenho medindo quanto por quanto? Tipo, o último desenho que a gente fez, né, foi 10 por 30, da ponta baixa. Tá, nesse caso, a gente está falando, né? Deixa eu abrir aqui uma calculadora. Deixa eu ver se eu consigo abrir o Excel. Vamos lá. Consegue ver minha tela? Sim. O A4, ele mede 210 milímetros por 297 milímetros. O desenho que nós fizemos era quanto de frente? Você colocou 10 metros de frente, é isso? 10 de frente, Por 30 metros, não é isso? por 30. Tá, então olha só. Vamos entender aqui, né? 10 metros em milímetro, né? 1 metro, nós Vai temos dar 10.000 10 milímetros. milímetros, não é isso? 1 metro, nós temos 1000 milímetros, correto? Correto. Então, 10 metros,
Deixa eu até colocar em fórmula aqui para facilitar. 1 metro, nós temos 1000 milímetros. Certo? Se eu tenho 10 metros, em milímetro, deixa eu colocar aqui. Eu tenho isto vezes isto. Então, eu tenho 10.000 milímetros, correto? Sim. E aqui eu tenho 30.000 milímetros. Bom, e aí, qual é a escala que eu faço, né? Se for no A4, vamos imaginar que você vai colocar esse desenho no A4, tá certo, Tayane? Isso. Vamos lá. 10.000 são 50 vezes mais do que aproximadamente, né? E 30.000 são 101 vezes a mais. Então, eu preciso reduzir para caber, né? Em que escala? Vamos ver o seguinte. Se eu dividir por... Se eu fizer uma escala de 50, não vai atender para os 30 metros de profundidade, porque a escala deu 101. Então, eu tenho sempre que usar uma escala que atenda às duas situações. Tá certo? Então, qual escala usar? Porque se eu fizer uma escala de 101, eu vou ocupar praticamente 100% da folha. Eu não quero ocupar 100%. Eu tenho que deixar margens para o desenho ficar legível na folha. Então, vamos fazer o seguinte. Vamos usar a escala de 1 para 200. Deixa eu botar aqui a escala. Escala 1 para 200. Aí, tipo, depois do desenho pronto, eu altero a É melhor escala. fechar a câmera, né, amor? Pode ser que... Como é que é, Tayane? Olha, o professor tá ensinando aqui. Eu Já tá altero a dando aula pra escala. gente. Você faz o seu desenho normal, certo? Você faz o seu desenho normal na escala 1 para 1. Na hora de plotar, você faz a de escala, tá Sim, certo? sim. Eu não Então, entendi porque estava outro microfone aberto. certo. Você faz o seu desenho normal na escala 1 para 1, certo? Na Sim. hora de plotar, você diz... porque aqui a gente não tem plotter ligado no AutoCAD, então ele não vai enxergar uma impressora. Mas na hora de imprimir, ele pergunta lá qual é a escala que você quer imprimir. E aí você Entendi. Oi, Tayane, cortou? Eu entendi. Então, não precisa alterar no desenho. Na impressão, que eu digo, escolha escala. Exatamente. Entendi. Na hora da impressão é que você faz o A comando escala. de escala, isso. E aí a impressora vai entender que aquele desenho ele precisa ser reduzido 200 vezes, 100 vezes, 50 vezes, Entendi. 5 vezes. É tanto que eu abri no lugar da impressora, eu cliquei e aí aparecia alguma coisa em polegadas, né? Eu não mexi não, porque também eu não ia ter impressora para imprimir. Fiquei nessa dúvida. Outra coisa, para fazer em PDF, eu faço como? Para PDF, na hora de imprimir, você converte. No Word, quando você quer transformar em PDF, você não bota lá, exportar para PDF, na hora da impressão? Como? Você já converteu de doc para PDF no Word? Sim. Isso. No AutoCAD, você coloca lá, na hora de imprimir, você bota que a impressão em PDF. E aí ele já vai gerar o arquivo em PDF para você. Eu vou estar reiniciando o computador já contou os 100. No instante eu vou testar qualquer coisa, eu te peço ajuda de novo.
Tudo bem. Porque, viu? Tudo bem. Então, olha só. Se nós fizermos aqui a escala 1 para 200, os 10 metros viram 50 milímetros, tá certo? E os 30 mil metros viram 150 milímetros, certo? Então, cabendo, né? Porque 150 é menor do que 297 e 50 é menor do que 210. Então, aqui vai caber na folha, né? Agora, é claro, o mais usual, né? Deixa eu até colocar aqui. O mais usual são o A0, o A1, o A2. Né? Na construção civil, o que se usa mais são esses três aqui, né? Deixa eu botar em destaque aqui. Esses formatos são os mais usuais. Todo mundo consegue ver a tela? Sim, eu tô desligando o microfone porque tem uma abençoada de uma igreja aqui. Só Deus. Certo. Lembrando, né? O A3 é o dobro do A4. O A2 é o dobro do A3. O A2 é o dobro do... o A2 é o dobro do A3 e o A1 é o dobro do A2. E o A0 é o dobro do A1. Então, essa é a lógica, né? Para formatações de papéis, tá certo? Ok? Mas isso vocês viram em desenho técnico, né? Vocês viram a parte de papéis, escalas, dobrar o A0, o A1, o A2, não é isso? Sim, essa parte a gente viu. Eu, pelo menos, vi. Sim, eu Eleomar chegou também na sala. Boa noite, Eleomar. Boa noite, professor. Chegando agora do trabalho, estou meio que ouvindo, assistindo a aula, mas meio que na correria. Mas lembro sim que nós demos sobre as escalas dos papéis na aula de desenho. Perfeito. Você está no celular ou está no computador já? Agora no notebook, estou terminando de ligar ele aqui agora. Ok. Nós estávamos falando aqui de enquadramento de desenho, né? A gente citou o exemplo, deixa eu marcar aqui para ficar claro, a gente citou o exemplo daquele exercício, né? Onde nós tínhamos um terreno, né? Para ser construída uma casa medindo 10 metros de largura por 30 metros de profundidade. E aí o formato que a gente escolheu para enquadrar esse terreno foi o formato A4, certo? É claro que na construção civil, como eu estava falando anteriormente, o A4 dificilmente ele vai ser utilizado, né? Por quê? Porque na construção civil a gente trabalha com desenhos, projetos, execuções de residências, pontos comerciais, galpões, escolas, né? Enfim. Então, a gente sabe que o projeto, né, a ser executado, ele é bem maior do que as dimensões do papel. Então, o que é que a gente faz? A gente parte para o recurso de redução. Redução de quê? Do desenho. Né? Então, imagina, eu tenho 10 metros, que eu sei que 1 metro vale 1.000 milímetros. Então, 10 metros são 10.000 milímetros. 30 metros são 30.000 milímetros. Então, eu tenho o formato A4, onde ele mede 210 por 297. E aí eu faço uma divisão entre o tamanho real e o papel. Diretamente para mim. Eu encontro, né, que os 10 metros eu preciso reduzir, tá certo? Mais do que 50 vezes. Por quê? 47,6 já é o limite. Bom, mas
eu sei que a casa tem 30 mil milímetros de profundidade e o papel tem 297 milímetros. Quando eu divido, eu encontro 101, tá certo? Então, eu encontro 101 vezes maior. Se eu reduzo, né, 50 vezes, eu atendo a largura, mas a profundidade não. Então, eu tenho que atender a escala de redução às duas situações. Bom, se eu colocar, se eu reduzir, né, em 100 vezes, eu ainda não atendo, porque 300 é menor do que 297. Então, eu vou para 1 para 200, tá certo? Por que 1 para 200? Porque eu consigo atender bem as duas situações. Quando eu vou para 1 para 200, os 10 mil em milímetros viram 50 milímetros. E os 30 mil viram 150 milímetros, certo? Então, com isso, eu consigo, né, enquadrar o meu desenho, porque 50 é menor do que 210 milímetros, né? 50 é menor do que 210 e 150 é menor do que 297. Então, com isso, eu consigo enquadrar, né? Mas eu fui ao extremo, né? Eu fui para um formato aqui A4. O A4 é um formato que vocês conhecem, é um formato pequeno. É essa folha, né? Não é a folha de ofício, mas é uma folha quase do tamanho de uma folha de ofício. E na construção civil, dificilmente você vai usar esse formato, né? A gente viu que o formato mais usual, né, quais são? A0, A1 e A2. Tá certo, Leomar? Ana Paula, Tayane, tudo certo? Estou ouvindo. Sim, professor. Ok. Então, feito isso, né, deixa eu só desenhar aqui. Aqui nós temos o formato A4, certo? Bom, vamos ver se vocês lembram. Aqui é um retângulo, não é isso, gente? Sim. Bom, se eu quiser transformar em 4 linhas independentes, qual é o comando que eu uso? Nós vimos isso aí já em aulas anteriores. Qual é o comando que a gente usa? O que é para explodir as linhas? Eu não sei o nome. Quem foi que falou? Ana Paula. Você não lembra o comando, não? O nome eu não lembro, mas ele explode. Eu sei pelo desenho, é um quadradinho que tem que parece que está explodindo. Ó, É explodir mesmo o comando. O nome é explodir mesmo? É. Silêncio. Seleciona o objeto. Já explodiu, ó. Nós temos aqui 4 linhas independentes, certo? Certo? Então, nós temos 4 linhas independentes. Ok.
Ok, então eu quero que vocês façam o seguinte. Eu tenho aqui um formato A4. Vamos lá. Primeiro, eu quero que vocês façam... Deixa eu botar as cotas aqui. Consegue visualizar as medidas? Sim. Quero que vocês façam esse formato, certo? Ó. Vamos lá. Tayane fazendo, Ana Paula, Eliomar. Meu computador não abriu ainda, não. Ô, Berg, é para fazer o quê mesmo? Falhou aqui para mim. Eu não entendi. Eu quero que vocês façam o seguinte. Eu quero que vocês façam esse formato A4 e eu quero que vocês façam um terreno medido 10 por 20 para jogar dentro desse formato. Peraí, que meu áudio tá ruim. Eu ainda não consegui entender. Eu também não entendi. Bom, vamos lá. Tayane está me ouvindo bem? Sim. Ana Deixa eu Paula. tirar o fone aqui. Ana Paula está me ouvindo bem? Agora eu tô. Acho que é meu fone. Certo. Ana Paula, que formato é esse que está na tela? É o A4? A4, certo? Eu quero que você faça o seguinte. Faça o formato A4, certo? Eu quero que você faça um terreno medindo 10 metros por 30 metros e enquadre ele dentro dessa folha. Um terreno de 10 por 30 e enquadrar dentro da folha A4. Isso. Tá. Tá certo, Tayane? Deu para entender? Entendi. Aí eu vou reduzir ele, né? Isso. Você vai usar uma redução para jogar ele dentro e eu quero que vocês façam um enquadramento, que o desenho fique no centro da folha, tá? Pronto. Até o fim da aula eu mostro. Não. É rápido isso aí. Se não tá... Meu computador tá mexendo aqui, eu tô no celular hoje. Ah, você não conseguiu entrar no computador, não? Ainda não. É pedir outra coisa aqui, tá contando o tempo. É porque deu um problema no Windows dele. Aí, quando eu abro qualquer coisa, ele fica disparando para configurar. Aí eu tive que configurar ele. Aí tá aqui contando, que foi quando eu cheguei 7 horas que aconteceu. Tudo bem. Ana Paula, você está fazendo então, né? Sim, o Berg. Ok, eu vou só pegar uma água aqui e volto, tá? Sem problema.
O Berg precisa deixar a área da legenda? Você precisa deixar o quê? A área da legenda. A área da legenda. Não, não. Não precisa, não. Não precisa fazer a Tá. legenda, não. Só enquadrar mesmo, só para ver o enquadramento do desenho, tá? Nesse primeiro momento, não precisa se preocupar com a legenda, não, tá? Mamãe, me pega essa borracha. Toma. Obrigada. De nada. Ô, Berg, Oi. me explica uma coisa aqui, que é porque eu não tô sabendo fazer, enquadrar esse desenho 10 por 30 aqui. Bom, deixa eu compartilhar minha tela, tá? Se bem que ela já está compartilhada, não tá? Tá me ouvindo, Ana Paula?
Sim, o BR. Eu não estou conseguindo enquadrar o desenho, porque se eu coloco ele 10 por 30, ele fica muito pequenininho nessa folha. Como é que eu vou fazer isso com a escala? Eu não estou sabendo. Deixa eu ver sua tela aqui, tá? Pode compartilhar sua tela, por favor, tá? Só um momento, BR. Tá bom? Foi? Foi. Sim. Quando eu vou enquadrar o desenho aqui, 10 por 30, não é isso? Aí ele vai ficar muito pequeno, porque, tipo, só essa medida aqui é 5, por aqui a gente já tira. Aí eu tô sem saber como fazer. Porque se eu fizer Tá. aqui... 30 ou 10. Ele vai ficar desse tamanho para eu conseguir enquadrar aqui dentro. Apaga esse desenho que você fez de 10 por 30, por favor. Chama um retângulo. A base dele, 10.000. A base 10.000. 10.000. E a altura, 30.000. Dá Enter. Aí ficou desse tamanho. Certo. Aí chama agora a função escala. Tô travando. Seleciona o objeto. Dá Enter. Especifica o ponto, isso. Sim. O fator é 1, a escala é 1 para 200, não é isso? Sim. Quanto é 1 dividido por 200? Quanto ao quê? 1 dividido por 200. Vai dar 0,005. Bota aí, então. Bota esse número, 0,05. 0,5. Eita. Vai lá agora, dá um zoom. Move ele para lá agora. Tá, só que eu tenho que enquadrar, né? Enquadrar isso, você tem que enquadrar. Como é que você faria aí para enquadrar? Para fazer ele enquadrado, eu já ia fazer ele aí dentro mesmo, puxando o offset. Só que eu já teria que saber a medida. Não. Tem um macetezinho aí. Como é que você faria? Para eu conseguir enquadrar. Não tô sabendo bem. Tá, deixa eu fazer então. Vou colocar ele caçando. Tá, libera a tela para mim, tá? Tá. Vamos lá. Tá ouvindo a gente? Sim. Certo. Então, eu tenho o desenho do terreno. Lembra que sempre que a escala é 1 para 1, né? Então, 10.000 por 30.000.
Ah, é porque a escala é 1 para 1, então eu tinha que multiplicar. Então ficou isso aqui, não é isso? Ficou grandão, não foi? Uhum. Aí eu vou chamar o comando escala. Primeiro eu vou ver o seguinte, né? Ó. 1 dividido por 200 dá isso aqui, né? 0,005, certo? Uhum. Então 1 para 200 é isso. Então eu vou lá, chamo o comando escala, seleciono o objeto, a base dele é esse, o fator é 005. Então aqui está o desenho. Esse aqui é o retângulo, certo? Eu vou mover ele próximo ao desenho, certo? Aí a questão agora é como é que eu vou enquadrar, não é isso, Uhum. Ana Paula? Sim. Ana Paula, tem alguns macetes que você desenvolve com o tempo. Então, o que é importante? Eu vou chamar uma linha no centro. Espera aí, deixa eu cancelar. Vou chamar uma linha no centro. Eu estou com a linha central, certo? Sim. Aí eu vou fazer o seguinte. Eu já posso resolver aqui, mas eu vou fazer outra linha. Eu vou fazer outra linha agora na horizontal. Perfeito? Sim. Aí eu vou pegar uma linha, eu vou ligar. Isso aqui você desenvolve com a prática, tá? Até aqui perfeito? Sim. Vou mover tudo isso pelo centro disso aqui. E vou jogar lá no centro. Tira agora, ó. Então eu centralizei, ó. Uhum. Então, assim, isso aqui é realmente, não é AutoCAD, não é, é o que você, a tua base de conhecimento, tá, Ana Paula? Sim. Então você consegue, poxa, como é que eu vou enquadrar isso aqui? Aí você quebra um pouco a cabeça. Ah, mas espera aí, se eu marcar o centro aqui, outra forma também é essa daqui, ó. Por exemplo, ó. Eu vou tirar, certo? Eu poderia ligar este ponto a este e este ponto a este. Eu estou no centro, não estou da figura? Sim. E da mesma forma ligar aqui, ó. Aí eu vou mover. Eu fui para o centro. Aí eu apago os excessos, ó. Tá certo? Entendi. Bora ver se está no centro mesmo. Espera aí, deixa eu pegar uma cota daqui para cá. 65. E agora? Daqui para cá. 65, né? E agora? Daqui para cá. 68,5. E aqui? Daqui para cá. Opa, tá enquadrado, tá? Uhum. Entendi. Certo? Então, assim, é usar um pouco do que você já tem de conhecimento nas figuras e aí bolar essas diagonais, bolar uma linha extra, alguma coisa para poder fazer o enquadramento, tá? Ô, Berg, só me tira uma dúvida. Aí, Eu acho que eu não entendi muito bem. Por que que você fez depois 1 dividido por 200? Sendo que a escala daí é 1 para 100. Eu não entendi essa parte. Acho que eu me perdi em alguma coisa. Talvez o seguinte, o formato A4, ele está no formato 1 para 1, ok? Hum. E o desenho que eu quero jogar dentro do formato A4, ele está muito maior. Então, eu tenho que reduzir na escala 1 para 200 para ele poder caber. Sim, mas como é o exemplo? Eu sabendo
tipo assim, como é que eu vou começar a ter essa malícia para pensar dessa forma, entendeu? É isso. Não, aqui, ó, você tem um formato do papel, certo? Aqui, ó. Sim, A4 ali, 210. Tá vendo na tela aí, não tá? Tô. Você tem o formato do papel na tela aqui, certo? Aí, vamos lá, diz um terreno aí qualquer, diz uma medida qualquer de um terreno. Coloca 15 por 40. 15 por 40, 15 mil por 40 mil, certo? Hum. Uma de escala 1 para 70 e pouco, outra de escala 1 para 134, certo? Uhum. Só que eu não trabalho com escala dessa forma. As escalas que a gente trabalha, né, são o quê? Na civil, né? Um para 50, Para 100. um para 100, né? Um para Para 200. 150, talvez, 200, né? Um para 500, né? Assim? Hum. Aí o que é que eu faço? De cara eu vou para 1 para 200, né? Nesse terreno que você está trazendo, né? Por que 1 para 200? Porque é o que Porque mais se aproxima do milímetro dos 400? é o que mais se aproxima, ela atende as duas situações, atende tanto 71 como 134, né? Entendi. Agora eu entendi. Tá? Isso Tem que lembrar disso, de estar Bluetooth mode. como? Né? Tem que lembrar de quê, Ana Paula? tá transformando metro para milímetro. Na verdade, na hora de imprimir a planta, porque aqui eu não tenho impressora configurada, mas na hora que você imprimir a planta, ele pergunta qual o formato que você quer imprimir, entendeu? Ah, entendi. Aí ele sozinho faz esse cálculo. Entendi. Aqui, lembrando um pouco de desenho técnico, quando a gente fazia o estudo de escalas, você lembra de parte de escalas? Oi? Essa conta que nós estamos fazendo aqui é para enquadrar o desenho, levando em consideração aquele cálculo que a gente faz de escalas, né? 1 para 50, 1 para 100. Ah, entendi. Desenho técnico, né? Desenho técnico, certo? Ok. Obrigada, bem. Imagina, já que você falou essa medida agora de 15 por 40, 15 metros por 40, quadra ela aqui, então, no formato 4, pode ser? Tá. Acho que eu Ele está me ouvindo bem, Eliomar? O professor, meu ligou aqui, eu estou tentando fazer. Eu não estou conseguindo acompanhar, não, professor. Minha internet está muito ruim, está caindo, e eu estou tentando resolver aqui, mas desligando o roteador, religando, mas está bastante. Está sempre caindo a sua conexão, né, Eliomar? Aqui. Isso aqui vai ser aqui. 40. O professor, na hora de enquadrar, para centralizar, né, o desenho, eu centralizo da folha toda ou só da parte interna? Porque tem os 25 centímetros, na verdade, 25 milímetros, né, e 5 milímetros de distanciamento.
Eu faço da folha toda ou só do quadrado interno? Você faz só da área útil internamente, tá? Somente É, só dessa área que você pode desenhar. pronto. Eu fiz essa pergunta porque quando a gente abre, Oxi. quando a gente vai mover para, ele já dá o centro, mas é do quadrado total, da folha toda. Você explodiu, você fez linhas independentes? Na verdade, a folha, né, que é da impressão, né, a 4 eu fiz sem explodir. Você vai ter que explodir, tá? Por quê? Para ele poder entender que são 4 linhas diferentes. E se deixar, tipo, a folha, é como se fosse a folha 4, eu não posso deixar tudo junto? O problema é na hora de você fazer Sim. esses ajustes de enquadramento, ele pode dar distorcido, né? Você viu que eu explodi, você viu que eu peguei linha de centro, você viu o enquadramento aqui que a gente fez? E por que ele vai dar distorcido se, um exemplo, eu vou querer aquela medida? Porque é mais, eu imaginei assim, que a gente só usa explodir, tipo, quando a gente precisa separar alguma linha do retângulo, do quadrado, entendeu? Separar ou fazer, ou modificar. Mas como eu vou permanecer ela inteira, eu imaginei que não precisava. Na verdade, eu gosto de explodir para ficar com. Porque, na verdade, eu não estou cometendo nenhum erro, não, em explodir, não. Eu estou, na verdade, liberando as 4 linhas, mas Mas eu posso deixar sem explodir. deixa sem explodir e sente que se vai ter alguma dificuldade, você me fala, tá certo? Não, até o momento que eu fiz aqui, eu já centralizei já. Não tive dificuldade, não. Eu só fiquei na dúvida se era da folha total ou centralizada a folha só a parte útil. Eu uso muito explodir quando eu vou fazer uma planta, que sempre eu pego, coloco logo a medida, faço retângulo e começo a dividir. Aí eu faço explodir para conseguir modificar. Você quer que eu libere a sua tela aqui para você compartilhar, para a gente ver? Sim, pode liberar. Vamos ver aqui. Liberei. Tem que entrar no Teams do computador agora, porque eu estou no Teams do celular. Eu não entrei ainda no computador, não. Vou sair aqui e já já eu entro de novo. Tá bom, você me fala. Ana Paula já conseguiu? Tô colocando as cotas aqui para ver se dá certo. Tá. Nossa. Gente, por que foi esse diacho desse negócio aqui? Oxi.
Esse meu filho. Pronto, bem. Centralizei. Vou liberar você aqui para compartilhar sua tela. Tá. Aí em cima, 43,5, embaixo também. Dos lados, 52,5. E aí a medida. Perfeito. Perfeito, isso aí. E se for um triângulo, como é que você enquadra? Tá. Da mesma forma, eu não consigo, não. Quer mostrar? Eu posso fazer um quadrado ao redor do triângulo e conseguir centralizar? Você pode fazer um quadrado, um retângulo, uma figura adicional, né? E aí você centraliza a partir daquela figura. Pode ser também. Posso fazer um quadrado ao redor do retângulo e aí centralizo com ele. Isso, viu aí como você já está começando a desenvolver habilidades para visualizar como enquadrar? É mais fácil assim. É mais fácil, né? Você consegue enxergar essas figuras auxiliares para que elas possam, né? Ajudar. Perfeito. Eleomar, você está. Como é que está a conexão, Eleomar? Agora parece que deu uma estabilizada. Eu consegui cabear aqui o roteador, deu uma estabilizada com o notebook, deu uma estabilizada. Estou conseguindo já, pelo menos eu consegui ver o que a colega fez aí, só que eu não entendi qual foi a atividade, vamos tentar executar aqui. Nós estamos aqui fazendo o enquadramento de um terreno, né? Qualquer medida de terreno, a gente fez 10 por 30, 15 por 40. A gente enquadrou no formato A4. Por quê? Porque você sabendo enquadrar no formato A4, você sabe no A3, no A2, no A1, no A0, qualquer formato você enquadra, certo? Então a gente está praticando justamente esse enquadramento, Leomar. E aí, Tayane, ela está se conectando. Se você puder, se eu liberar, compartilhar sua tela para você fazer aí para a gente visualizar, ou se você quiser fazer e depois me chamar, o que você acha? Eu estou no zero ainda, acabei de abrir o AutoCAD, mas eu estou no zero ainda, eu não sei, eu vou fazer um retângulo de 10 por 40 e enquadrar um outro retângulo no meio deste. Espera aí, ó, deixa eu compartilhar aqui com você, tá, minha tela, ok? Ok, professor. Me fala quando minha tela aparecer para você aí, tá? Já está aparecendo, estou movendo aí. Agora está AutoCAD. Certo. Então, olha só, eu tenho aqui, ó, um formato que é o A4, certo? 210 por 297, certo, Alemar? É um formato. Eu tenho que replicar esse um retângulo, a princípio, nesse formato primeiro. A tua comunicação chegou ruim para mim, como é que é? Eu tenho que fazer um retângulo aqui nesse mesmo formato aí, 210 por 297, é isso? Isso, esse aqui é o formato A4, certo? Ok. Ele tem 210. Oi? Ok. Ele tem 210 de base por 297 de altura, certo? Sim. E aí ele tem, né, um recuo à esquerda de 25 milímetros, aí ele tem aqui uma borda de 5 milímetros, 5 e 5. Então, o que resta aqui de área útil, né? A área útil que nós temos é essa daqui, né? Ó. Essa verde, certo?
que dá uma área... Oi? Ok. Então, o que acontece? Eu quero enquadrar um terreno que mede 10 metros por 30 metros aqui, certo, Leomar? Ok. Então, eu vou chamar aqui um terreno, vou chamar na função retângulo. Eu digo que ele tem 10 metros, que no caso, eu estou trabalhando na escala 1 para 1, certo? Ok? Então, 10 metros, nós vimos na planilha que 10 metros, aqui, ó, 10 metros, são 10 mil milímetros, e 30 metros são 30 mil milímetros, certo? Ok. Então, 10, acabei dando um enter aqui a mais, espera aí, retângulo, 10 de base por 30 mil, 10 mil por 30 mil. Então, ele é essa figura. Só que essa figura você vê que é muito maior do que o formato A4, certo? Ok. Aí nós vimos que 10 mil dividido por 210 dá 47,61. E 30 mil dividido por 297 dá 101. Ou seja, eu tenho que usar uma escala de redução que atenda às duas situações. E nós vimos que na construção civil, nós temos as escalas, né? 1 para 50, 1 para 100, 1 para 200, 1 para 500. 1 para 50 eu não posso usar, que ela é inferior. Primeiro, ela atende só a largura, mas não atende a profundidade do terreno. 1 para 100, ela atende na largura, mas na profundidade ela ainda fica a desejar. Aí a próxima, 1 para 200. Tá certo? Então, na 1 para 200, 1 para 200 eu posso usar. Porque 1 para 200, quando eu divido, tá certo? Vai dar 50 milímetros e vai dar 150. Aí cabem, porque 50 é menor do que 210 e 150 é menor do que 297. Só que é o seguinte, 1 para 200, aqui, ó, 1 dividido por 200, tá vendo aqui na tela? Sim, estou vendo. Dá 0,0005, certo? Então, eu vou lá no desenho e chamo uma função chamada de escala. Selecionar objeto. Vou selecionar o terreno. Está aqui, selecionei. Ok? Dou Enter. Qual é a base? A base, qualquer ponto, é esse aqui. Qual é o fator de escala? 0,005. Consegue visualizar na tela? Consigo. Chamei. Ele reduziu automaticamente. Ele reduziu. Certo? Então, está aqui. O terreno, na escala 1 para 200, ele fica com essa medida. Aí, o que é que eu vou fazer? Eu preciso enquadrar esse terreno nessa área útil que eu falei, né? Quais são as alternativas? Eu posso chamar uma linha deste ponto até este ponto, e deste ponto até este ponto, e aí com isso eu vou ter o centro da folha, correto, Leomar? Correto. Aí eu faço a mesma coisa aqui, eu faço uma linha daqui para cá, uma linha daqui para cá. Eu também tenho o centro da figura, não tenho? Correto. Aí eu vou dar um comando mover isto deste centro para este centro. Então eu joguei no centro da folha. Aí eu vou e apago os excessos, aquilo que não me interessa. Será que ficou no centro? Aí eu vou chamar a cota agora. Eu vou chamar a cota daqui para cá. Está dando 65. Daqui para cá. Está dando 65. Daqui para cá. Está dando 68,5.
E daqui para cá está dando também 68,5. Então, perceba, né, que a figura está enquadrada, né? Sim. Certo? A figura ela está enquadrada, tá certo? Então, é a minha confirmação, né, de que realmente a figura está no centro da folha. Feito isso, eu vou e apago, né? Isso aqui eu não preciso. Opa. Apertei aqui sem querer alguma coisa. Aqui eu não preciso, apago. Aqui eu não preciso, apago. Aqui eu não preciso, apago. Fiquei só com... Então, eu estou com o terreno, né, no centro da minha folha. Por que isso? Quando você vai fazer um projeto, é legal que o desenho ele esteja centralizado, né? Para que você possa dar visualmente um aspecto, né, de enquadramento. Por que eu estou falando isso? Imagina que, deixa eu copiar aqui, só para vocês terem ideia. Copiar. Imagina que o mesmo desenho eu faço, né, e entrego para o cliente. Imagina que eu coloquei aqui. Não fica estranho? Fica. Certo, Ana Paula? Fica estranho, né? Sim, professor. Né? Então, o bacana é quando você faz o enquadramento. Né? Quando você... Ó, Berg, agora me tira uma dúvida. E quando tiver com a legenda aí? E tipo assim, vamos supor que o desenho ele não dê para não vai ficar enquadrado como o primeiro, porque o espaço da legenda não dá. Aí ele vai ficar como um pouco mais para cima. Como é que eu vou fazer isso? Deixa eu fazer uma legenda aqui, só para a gente simular isso que você está falando. Tá. Então, eu centralizo, né? Ó, e fica um aspecto muito mais legal, né? Vamos falar da legenda agora, certo, Ana Paula? Ok. Vamos imaginar... deixa eu fazer uma legenda aqui. Eu vou fazer uma legenda com uma altura 40. Certo? Eu vou fazer essa legenda aqui. Vou tirar essa linha. Fazer uma altura de 40. Aí vou fazer agora um deslocamento de 10. Ok. Aí eu vou fazer o seguinte. Vou fazer um de 30, 0, ok. E aí vou descer. Certo. Ok. Vamos imaginar que isso aqui seja a legenda, certo, Ana Paula? Ana Paula? Sim. Vamos imaginar que isso aqui seja a legenda. Só um esboço. Aí a minha área diminuiu, não é isso? Uhum. Aí o que eu faço? Eu vejo o seguinte, qual é a nova área que eu tenho? Eu tenho
247, certo? Uhum. 210 permanece, não é isso? Uhum. Desculpa, 180 permanece, desculpa. Porque eu estou tirando 25 do lado e 5 do outro, 30. Então, 180. Então, agora eu tenho 247 por 180. Eu volto na minha planilha. Certo? Considera o seguinte. 180 por 247, não é isso? Sim. Opa, a escala de 1 para 200 atende ainda, ó. Porque uma deu 55, outra deu 121. Então, 1 para 200 eu posso usar ainda. Então, o que significa que esse objeto eu consigo enquadrar aqui ainda. Eu vou chamar uma linha daqui para cá. Vou chamar uma linha daqui para cá. E eu vou agora enquadrar o objeto aqui, certo? Uhum. Aí eu vou copiar. Aí eu vou fazer uma linha aqui. Perceba que minha área diminuiu, porém, a conta é a mesma. Entendi. Beleza. Agora, o enquadramento agora é esse. Perceba o seguinte, vamos ver se bate as cotas. Pra mim não apareceu. Apareceu agora. Apareceu? Agora apareceu. Acho que é a internet. As cotas, vamos ver se batem aqui, certo, Ana Paula? E Eliomar? Bateu tudo certinho, ó. Entendi. Então, a legenda, ele só diminui a área útil, mas o cálculo, o caminho é o mesmo, tá? Sim. Você vê que o desenho subiu, né? Ó. Uhum. Gente, vamos dar nosso intervalo de 20 minutos para a gente tomar uma água, tá certo? Certo. E aí a gente volta em seguida, tá bom, Eliomar? Ok, professor.